Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu estou entrando num clima festivo, talvez. O ano vai se encerrando e a gente vai trazendo coisas que a gente gostou muito esse ano, né? No caso, obviamente, eu vou trazer vídeos sobre livros, mas eu achei interessante também trazer um vídeo no qual eu pudesse conversar um pouco com vocês sobre os K-dramas que eu mais gostei esse ano. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o meu top 5 K-dramas favoritos de 2022. Em 2022 eu vi bem menos K-dramas que em 2021, todo mundo sabe que, né, retorno das atividades presenciais, pipipipopopó, mas pra falar a verdade, isso não me impediu de ver muita coisa. Porque eu sempre dou um jeito de encaixar na minha rotina, ver alguns episódios de K-drama, que basicamente é só o que eu vejo hoje em dia, né? Pra falar a verdade, eu quase tive uma pequena dificuldade pra fazer esse top 5, porque esse ano eu revi muitos K-dramas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto de reler coisas, eu gosto de rever filmes, séries que eu gosto muito. E eu revi muitos K-dramas esse ano, principalmente porque eu meio que arrastava minha amiga Maria Antônia, minha colega de apartamento, pra ver um K-drama que eu gostava muito, aí eu acabava revendo um K-drama inteiro com ela. Isso aconteceu umas 5 vezes esse ano. A coitada não aguenta mais. Então, quando eu vim fazer um top 5, eu pensei, meu Deus, eu revi muitos que eu vi em 2021 esse ano. E inclusive eu revi K-dramas que eu vi esse ano, já que eu já revi esse ano. Talvez eu esteja ficando maluca. Então, sem mais delongas, eu venho trazer aqui o meu top 5, do quinto até o primeiro, ou seja, eu vou começar pelo quinto, depois vou falar o quarto, terceiro. Sim, é por ordem do que eu gostei mais, porque eu não vou falar pra você, esse aqui eu gosto. Tem uma ordem, sim, porque eu gosto de... Vamos pôr em ordem, sim, que o negócio aqui é sério. Eu vou deixar aqui embaixo os streamings onde vocês podem assistir esses K-dramas. Basicamente, todos eles ou tem na Netflix ou na Viki, que é uma plataforma de streaming basicamente de televisão asiática, não só de séries coreanas, como também séries japonesas, chinesas e tailandesas. E, inclusive, tem um que entrou no meu top 5 que não é coreano, e a gente vai falar já já sobre ele. Vamos começar pelo quinto drama, meu quinto drama favorito de 2022. Foi Flower of Evil. Esse era um que tava na minha lista faz tempo. Eu tenho uma lista que eu respeito muito, sabe, gente? Muito, tá? Flower of Evil é de 2020, né? Estrelado pelo Lee Jong-gi e pela Moon Chae-won. E assim, o Jong-gi é um querido, assim, em todos os sentidos, né? Eu queria muito ver esse, porque esse é um dos mais hypadinhos, assim, que foi um dos grandes sucessos aí de 2020. Ele é de um gênero diferente do que eu tô acostumada a ver, porque ele é de suspense e policial, né? Então ele tem toda uma questão de mistério e policial, um negócio todo. Mas ele também tem uma questão dramática muito forte, que eu acho que é o grande forte dessa série, apesar da questão policial ser também muito chamativa. Mas vocês sabem que o que me atrai muito é a questão do sofrimento, né? E aqui tá garantido pra você. Finalmente esse drama entrou na Netflix em setembro desse ano. E aí eu resolvi ver ele de uma vez por todas. E aí foi uma experiência, né? O Baek Hae-sung é o nosso protagonista. E ele é casado com a sua querida esposa, a Cha Ji-won. Ela é detetive de polícia. Ela é incrível, basicamente, ela é uma das melhores lá do departamento de polícia que ela trabalha. Começam a acontecer uns assassinatos misteriosos e ela tá investigando e ela vai começar a perceber que esses assassinatos estão ligados a uma série de assassinatos em série que aconteceu há muitos anos atrás, 15 anos. Quando ela vai atrás desses assassinatos em série, ela começa a perceber umas coisas muito estranhas e ela começa a perceber que talvez o esposo dela tenha uma conexão com esses assassinatos. E aí ela vai começar a basicamente investigar o próprio marido. E devo dizer que eles têm uma filha que é muito linda e perfeita. E eles, assim, basicamente são a família perfeita, né? Os dois são muito apaixonados. E a filha deles é incrível. Ela é uma fofa, super inteligente. E eles vivem, assim, uma vida ótima. Só que você vai percebendo que tem ali, por detrás dessa superfície de perfeição, tem coisas muito estranhas. E que o Baek Hae-sung esconde muitas coisas. Essa é a sinopse, basicamente. A trama desse drama é simplesmente de explodir a cabeça, assim, pra quem não é muito jornalista investigativo, tá, gente? Porque se você me falar,
Ai, adivinhei nos 3 primeiros episódios. Meus parabéns pra você, porque eu não adivinhei. Eu fiquei chocada com os plot twists. Eu, sim, já tinha pego alguns spoilers, mas nada me preparou pra certos momentos de choque total completo. O romance nesse drama é obviamente um subgênero, né? Porque o gênero principal é o policial, o suspense, né? A gente tem aí a questão do melodrama forte. Os plots dos personagens secundários não me pegaram muito, porque eu tava muito concentrada nos dois, mas eu acho que a série não se deixa levar muito por outros plots. Eu acho que a série foca muito nos dois, porque tem muita coisa aí pra... sabe? Tem muita roupa suja pra ser lavada. Então, eu gosto disso. Vamos pro meu quarto drama favorito de 2022. E aqui a gente começa a entrar em um território muito perigoso. Tomorrow, ou Amanhã, em português. Um K-drama aí desse ano, inclusive, da Netflix, produzido pela Netflix. Ele é estreado pela Kim Se-hoon, pelo Woo-won, um dos meus atores favoritos, que eu fiquei obcecada por ele esse ano, basicamente. Pelo Lee So-hyuk, que também é incrível. Conheci ele em Doom at Your Service, e ele é basicamente o vampirão perfeito, maravilhoso. E o Won Jeong, que foi uma boa surpresa, que eu fiquei obcecada pelo personagem dele aqui em Tomorrow, e o arco dele é incrível. Bom, o que a gente tem? Esse é um drama, assim, de fantasia, né? A gente já começa por aí, porque a gente vai ver a história desses 4 ceifadores. Eles são seres aí que basicamente cuidam dessa logística e dessa gestão do além, do pós-vida, do morte, enfim, pós-morte, pós-vida. O nosso protagonista, que é o Choi Jong-woong, ele é um garoto que tá tentando arrumar um emprego e tudo mais, não tá conseguindo, mas ele é muito otimista, assim, em relação à vida dele, apesar dele estar passando por um momento, assim, terrível, em que ele não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. E um dia ele vê que um cara vai se atirar de uma ponte, ele vai lá e quer impedir o cara de se suicidar, quer ajudar ele, só que ele acaba caindo da ponte junto com o cara, ele sofre um acidente e entra em coma. Então ele conhece esses ceifadores que meio que propõem um acordo pra ele. De acordo com a linha da vida dele, é pra ele ficar vários anos em coma, mas se ele trabalhar como ceifador por 3 meses, ele pode acordar em 3 meses. Ele conhece toda essa organização de ceifadores e tem várias equipes que trabalham nessa organização. O que é muito interessante desse drama, toda essa construção desse mundo pós-vida. Tem tanto os coletores, né, que são aqueles mais famosos, que são os que vêm pegar as pessoas e levam elas pro pós-vida. Tem a equipe de edição, que edita o filme que passa na cabeça das pessoas quando elas morrem. Só que o Jong-woong, meus amores, ele acaba indo parar na equipe de prevenção, que é a equipe que tem os outros 2 protagonistas, a Ko Ryun e o Lin. E simplesmente eles são, assim, meio que as ovelhas negras ali da organização, porque eles são uma equipe que muitos ali acham que nem deveria existir, por questões de valores e de opiniões. Porque o que eles fazem? Eles são responsáveis por impedir que as pessoas se suicidem. Eles têm um aplicativo que meio que mostra a porcentagem de chance que a pessoa tem de se suicidar, e quando chega numa porcentagem muito crítica, eles vão até a pessoa e utilizando de ferramentas e de conversa e de muitas outras questões que eles têm que investigar o passado da pessoa e tudo mais, eles tentam salvar a pessoa, ajudar, prestar uma ajuda, assim, pra pessoa não cometer suicídio. O Jong-woong, ele até meio que tenta trabalhar em outras equipes, só que ele se vê meio que atraído pra essa equipe em específico, e ele vai trabalhar aí junto com os 2 ceifadores. Como que eu posso, né, falar mais alguma coisa? Obviamente, esse é um drama que vai ter conteúdos muito sensíveis, porque ele vai falar principalmente sobre suicídio, porque as pessoas se suicidam. Então, cada episódio, basicamente, tem uma história diferente de alguma pessoa que eles vão salvar. É incrível. É incrível. Não, entendeu? Não. É muito triste. Então, eu aviso, assim, já de antemão. É muito triste, é arrasador. Esse drama foi provavelmente o mais triste que eu já vi na minha vida. É terrível nesse sentido. Você assista se você tiver, assim, um emocional forte, um estômago forte. O que pode ser relativo também, né? Porque muitos diriam outras coisas de mim, né? Eu mesma diria outras coisas de mim. Mas eu sobrevivi, apesar de ter todo um alívio cômico, principalmente por parte do protagonista. E da relação e química entre os personagens ser incrível, principalmente a questão da amizade do Jung com os outros ceifadores, e enfim, cada arco narrativo é absolutamente
perfeito. É um drama, assim, de segundas chances também, né? Bastante. Tem muito essa questão do plot de segunda chance envolvido. Cautela é importante nesse momento, ok? Muita cautela. Eles não poupam ninguém. Não poupam idoso, não poupam cachorro, não poupam mulher, minorias, nada. Nenhum tipo de nada. Ninguém é poupado nessa série. Vai Ó. Bom, já estamos no top 3. Aí eu começo a ficar um pouco nervosa com um pouco de calor. O meu terceiro drama favorito de 2022 foi Extraordinary You, que é um drama de 2019. Além dele ter esse ambiente escolar, né, de ser um drama escolar, ele tem a fantasia aí muito presente, que é basicamente o motivo pelo qual ele provavelmente tá nesse top 3, porque esse elemento é a questão principal do plot, né? E tem um romance também muito forte nesse sentido. Então, assim, a nossa protagonista, que se chama No, que é interpretada pela Kim Hyun, ela estuda numa escola, assim, de prestígio para jovens. Então, basicamente, assim, são só jovens ricos e tudo mais, e muito talentosos que estudam nessa escola. É assim, ela tem uma vida ótima, na verdade. Ela tem uma ótima relação com o pai. Ela tem amigos incríveis. A única e mais forte questão é que ela tem um problema cardíaco. E o carinha que ela é noiva odeia ela, basicamente, só trata ela razoavelmente bem, porque o pai dele obriga ele a fazer isso, porque os pais dos dois têm negócios juntos. Um belo dia ela tá na escola e aí ela começa a perceber algumas coisas estranhas, que o tempo basicamente pula de uma hora pra outra e ela não lembra do que aconteceu. E ela acaba descobrindo que ela é uma personagem de uma história em quadrinhos, que ela está no mundo dos quadrinhos, mais especificamente numa história em quadrinhos que se chama Secret, na qual ela não é a protagonista, o que choca muito ela, pra dizer a verdade, porque ela é toda assim, ela é louquinha, e ela é totalmente assim, segura de si, e pra ela, tipo assim, como assim que ela não é a protagonista? A vida dela é exatamente igual a de muitos clichês aí de protagonistas de histórias em quadrinhos. Não, ela descobre que ela é só uma personagem assim, extra, muito assim, secundária, e que ela só existe pra movimentar o plot principal, assim, que é de uma outra garota que, enfim, que estuda nessa escola e que tá no meio de um triângulo amoroso. E ela só fica ali meio que de canto, assim, e a vida dela meio que só existe pra servir ao arco narrativo da personagem principal. E ela fica muito puta com isso. Ela simplesmente não se conforma. E só que ela é a única que meio que tem consciência de que aquilo realmente é uma história em quadrinhos. E além de tudo, como ela tem uma doença cardíaca, ela descobre que o destino dela vai ser morrer muito em breve. E aí ela fica mais revoltada ainda, porque onde já se viu? Ela começa a sentir muito fortemente essa diferença entre ela ter a própria consciência dela e os movimentos que ela meio que é obrigada a fazer no momento em que a história em quadrinhos está acontecendo. Isso é muito doido, mas quando você tá assistindo esse drama, você percebe muito claramente a diferença, né? Entre as cenas que se passam na história e as cenas que se passam meio que no backstage, né? Que é quando os personagens, eles estão livres pra agir, pra interagir como eles quiserem. A Dano, ela é muito obstinada e teimosa. Então ela vai começar uma competição com o próprio escritor da história em quadrinhos pra ela meio que encontrar o próprio caminho dela enfim, e mudar a história dela. Só que isso é muito difícil, porque ela tá basicamente tentando brigar com quem tá escrevendo a história e ela é obrigada a fazer tudo o que esse escritor queira. Até que um belo dia, ela percebe que quando um certo aluno, que é um personagem tão aleatório que ele não tem nem nome, que é interpretado pelo Ru-un, toda vez que ele aparece numa cena, a cena muda. Ele meio que tem essa capacidade de mudar o que acontece na história. E aí ela vai começar a interagir com ele e ela pede pra ele ajudar ela a mudar o destino deles dois como personagens secundários. Claramente a gente vai ter aí um romance entre a Dano e o aluno número 13, só que também vai dar muita coisa errado, vai dar tudo errado. Então, assim, esse é um daqueles dramas que ele começa muito leve, divertido, só que você vai sentindo o perigo se aproximar. Eu, pessoalmente, adoro. Bom, gente... Não, lá vamos nós. O meu segundo drama favorito de 2022, que eu vi basicamente nos 45 do segundo tempo, que eu assisti esse drama agora no final de novembro e começo de dezembro, foi Kim Porsche The Series, que também estava na minha lista. Graças a Adriele, que basicamente tá obcecada por essa série quando ela tava lançando esse ano. Lançou lá pelo primeiro semestre. E, enfim, a Adriele ficou obcecada, era um surto completo. Eu ficava observando, e aí coloquei na minha lista, e agora no fim do ano eu finalmente assisti. Kim Porsche é uma série tailandesa, adulta, e é um boys love. Então a gente tem aí um romance entre dois
homens. Não é só entre 2 homens, é entre 6. E vocês vão descobrir que não tem nenhum hétero nessa série. E eu amei. Eu não amei apenas, eu fiquei completamente obcecada. Como eu começo a explicar? Não tem explicação. Você só vai entender quando você assistir. Kim Porte foi basicamente um fenômeno. Essa série fez muito sucesso. Inclusive o cast está fazendo uma tour mundial para conhecer os fãs dos países. Um estouro, gente, uma coisa de louco. Enfim, tem muita ação, tem muito romance, tem muitas intrigas. Tem gay empinando moto, tem gay dando tiro, tem gay explodindo carro, tem gay matando, gay torturando. Nessa série a gente vai conhecer o Kim, que é o filho de um poderoso mafioso, né? Ele basicamente tá tomando o lugar do pai dele aí na máfia pra tomar conta de tudo mesmo. Ele já é basicamente o chefe. Ele dá de cara com o Porsche no meio dessa perseguição. E o Porsche, apesar dele ser um estudante e garçom nas horas vagas, ele é muito bom com artes marciais. Então ele dá uma ajuda pro Kim. Mas não de graça, né? Ele basicamente fala, você vai me pagar, né, gato? E depois que o Porsche ajuda ele, basicamente ele quer contratar o Porsche pra ser um dos guarda-costas dele. O Porsche, então, ele se muda pra esse complexo aí da máfia, onde tem, enfim, muitos guarda-costas, que são alguns dos outros personagens que a gente vai conhecer. O Porsche, ele é basicamente um outsider, né? Ele não conhece nada sobre máfia e tal. Aquele mundo pra ele é ainda muito desconhecido. E todo o perigo e todas as questões específicas da máfia. Essa questão é muito forte pra ele, principalmente porque ele é o responsável, o único responsável pelo irmão mais novo dele, que é o Porsche. Então, ele carrega muitas responsabilidades nas costas e, obviamente, que ele aceita porque ele vai ganhar muito dinheiro, etc. E vai ser capaz de pagar a faculdade do irmão dele. Só que esse é um trabalho extremamente perigoso, como ele vai perceber. E mesmo ele sendo ótimo, assim, em artes marciais e tudo mais, vai requerer muito mais dele do que ele estava preparado para entregar. No meio disso tudo, o Kim e o Porsche vão desenvolver uma relação extremamente próxima e muito forte. Eles vão começar a se sentir muito atraídos um pelo outro, e a gente vai ver os desdobramentos dessa atração muito forte entre os dois, e as implicações e tudo mais. Por onde eu começo? Eu sinceramente, quando eu comecei, eu pensei, meu Deus, ok. Nada bem, nada ok. Essa série tem um senso de humor incrível, as cenas de ação são ótimas, inclusive. Os personagens secundários são incríveis, cada um tem uma personalidade, uma história, assim, muito bem limpa, muito bem clara. Os arcos secundários eu achei que seriam meio mequetrefe, porque eu achei que o foco, obviamente que o foco é em Kim Porsche, mas a gente tem arcos secundários muito bons, que me fizeram berrar, assim, muito alto. A gente tem personagens incríveis, e eu destaco aqui o Vegas, que é o primo do Kim. Ele é da segunda família da máfia, ou seja, ele, na hierarquia das famílias, ele tá uma família abaixo, e a família dele basicamente responde à família do Kim. Então ele é meio que um antagonista aí nesse sentido, porque ele sempre quer tudo que o Kim quer, né, e ele quer sempre estar em primeiro lugar, mas ele nunca está. A gente também tem o irmão mais velho do Kim, que é o Tan-hun, que pra mim é o melhor personagem dessa série. Vocês imaginam uma série em que tem uma bicha afeminada na máfia, e ele é, tipo, uma das figuras mais respeitadas ali, e ele é incrível, e ele é foda, e ele é o personagem mais inteligente e legal e interessante dessa série. Eu amo esse personagem, ele é maravilhoso. Enfim, tem muita coisa, olha, tem gay sofrendo, tem gay fazendo BDSM. O que vale dizer, inclusive, que é uma série adulta, que eu já falei, então, assim, não assista se você tiver menos de 18 anos, por favor, obrigada. Tudo bem, ok. Eu nunca vou conseguir encaixar em menos de, sei lá, 1 hora inteira o que essa série foi, assim. Que história, que história. O Maio e o Apo, eles têm uma química tão grande, mas tão grande, que você fica assim... Não é possível, eles são namorados, eles são casados, eles não... Eles têm uma química que é de deixar qualquer um de queixo caído. As cenas entre os dois, e principalmente as cenas mais calientes, né, que vocês devem entender o que eu tô falando, e se você não estiver entendendo, eu vou estar falando aqui que tem sexo explícito nessa série. Não tem nenhum nu, assim, frontal, nem nada disso, mas tem sexo explícito na série. Então, assim, aquele negócio que eu falei, se você tiver menos de 18 anos, não veja, por favor, me escute. Essas cenas, eu simplesmente... não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Gente, eles não estavam atuando. Pra mim, eles não estavam atuando, tá? Obviamente que são 2 atores muito profissionais, apaixonados pelo trabalho deles. Não, gente, não. O que importa pra mim foi, assim, um dos
pontos altos do meu ano. Eu fiquei completamente alucinada. Eu chorei, eu gritei. E eu gosto que, tipo assim, você pega a série que eu acabei de falar pra vocês aqui, que é Extraordinary You, e assim, eu também sofri e chorei e surtei muito com essa série. Gritos finos. E é uma coisa tão, assim, inocente, assim, uma coisa tão jovem e tão, sabe? E aí você pega Kim Porsche, que tem, assim, é fortíssimo, é intenso, é outro ritmo. No meu coração tem espaço pra tudo, tem espaço pra tudo. E mesmo sendo duas séries diferentes, em absolutamente tudo, em temática, em tudo, essas duas séries em especial me fizeram, assim, fizeram meu coração bater muito forte esse ano. E elas, assim, marcaram a trajetória da minha vida. Esse foi o primeiro BL que eu vi, né, Kim Porsche. Eu já comecei assim. Sinceramente, depois que eu terminei, eu pensei, como é que eu vou assistir alguma coisa depois de ver isso aqui? Como é que alguma coisa vai me empolgar depois de eu ter assistido essa série? Vai ser muito difícil. E eu continuo com esse pensamento, até eu encontrar uma nova obsessão que se equipare. Bom, vamos lá pro top 1, que se você me acompanha talvez não seja uma novidade, principalmente no Instagram. Meu K-drama favorito de 2022 foi Nosso Eterno Verão, também da Netflix, Our Beloved Summer, estrelado aí pela Kim Da-mi e pelo Choi Woo-sik. Não tenho palavras pra expressar o meu amor por esse drama, por essa história, por esses personagens, por toda a forma como esse drama foi feito, foi pensado. Simplesmente genial, incrível, perfeito, em outro patamar. Ele foi lançado no final do ano passado, se eu não me engano, em outubro de 2021. E ele foi, assim, um sucesso, um fenômeno também, tanto na Coreia quanto em outros países. E eu via muitas coisas sobre ele no Twitter, mas eu não imaginava nem por um segundo que ele fosse ser tudo o que ele é. Então, alguém me chamou no Instagram e falou, Clara, você tem que ver esse drama, ele é muito bom. E eu falei, beleza, tô sentindo vibrações. Eu fui assistir no começo desse ano. Eu assisti lá por fevereiro, março. Foi a primeira vez que eu assisti. Eu reassisti mais 2 vezes esse ano. Eu reassisti mais pro meio do ano, tipo junho, julho. E agora eu reassisti pela segunda vez com a minha colega de apartamento, Maria Antônia. Se eu não me engano, em outubro, novembro, assim, que a gente reassistiu. E eu digo uma coisa pra vocês, gente. Toda vez que eu assisto, eu me apaixono mais por essa história, por esses personagens, por como tudo foi pensado. E eu tenho que falar sobre o que é, né? Nossos personagens principais são o Choi Woong e a Ko Yeon-soo. Os dois estão na escola, assim, né, no ensino médio, e eles são convidados a gravar um documentário juntos. O documentário quer basicamente gravar como seria se o melhor e o pior aluno da escola interagissem juntos por um mês. A melhor aluna da escola é a Ko Yeon-soo e o pior aluno da escola é o Choi Woong. A gente é apresentado a esses personagens dessa forma. A gente percebe que eles basicamente são o oposto, o total oposto um do outro. Meio que se odeiam, assim, porque eles representam tudo que um outro odeia, assim. A gente vê que o Choi Woong é um garoto muito tranquilo, mas um pouco preguiçoso também e super desligado. Enquanto a Ko Yeon-soo, como o próprio Choi Woong fala no primeiro episódio, parece que ela tá andando num campo de batalha todo o tempo. Ela é super centrada, responsável, ela é muito madura, só que ela também é muito fria, assim, de certa forma. E os dois juntos é assim, é basicamente você pedir pra acontecer um desastre. A gente entende que eles gravaram por um mês esse documentário, e uma das perguntas que os produtores fazem pra eles no primeiro episódio é como vocês se veem daqui 10 anos. Faz esse salto temporal e a gente vê como está a vida desses dois 10 anos depois. E aí a gente percebe algumas coisas. E uma das informações que a gente tem aí nesse primeiro episódio é que os dois são ex-namorados. Só que eles não se conversam, não se falam e não se veem há 5 anos. Como faz 10 anos que o documentário foi gravado e o documentário que eles gravaram começa a fazer muito sucesso e viralizar na internet, 10 anos depois, os produtores convidam eles para gravarem de novo um novo documentário mostrando como eles estão 10 anos depois. Só que acontece que eles são ex-namorados que se odeiam, que não podem nem ver a cara um do outro. E assim, por algum motivo, eles aceitam gravar o documentário. Basicamente, o Choi Woong, ele quer fazer tudo que a Ko Yeon-soo odeia. Então ele fala, não, se ela vai odiar essa situação mais do que eu, então eu quero gravar sim. E ela, infelizmente, precisa dele
por uma questão no trabalho dela, uma questão profissional do trabalho. E, enfim, aí a gente vai ver como que vai ser essa reaproximação dos dois, que sim, vai ser caótica. Eu acho que a questão principal desse drama tá nos detalhes. Tem muitos detalhes que foram, assim, muito bem pensados, tanto no roteiro quanto na produção, assim, em todas as partes dessa série. Os detalhes fazem toda a diferença. Eu adoro a forma como tanto o arco deles do passado quanto do presente vai se misturando, assim, como que os episódios misturam esses dois tempos, né, tanto o passado quanto o presente. Esse roteiro trabalha muito com a questão de que para cada história existem perspectivas diferentes. Todos os personagens, todos, sem exceção, são absolutamente incríveis. A gente também tem um terceiro personagem muito importante, que é o Kim Ji-woon, que é basicamente o melhor amigo do Choi Young. E essa é uma série, assim, que vai começar muito despretensiosa, parecendo muito cômica, assim, em vários sentidos, principalmente pelo fator deles se odiarem, né, deles terem essa relação de cão e gato, mas depois, cada vez mais, a gente vai entendendo que existem muitas camadas aí, tanto na relação dos dois, nos porquês, né, dessa relação deles, por que essa relação acabou, por que essa relação começou e o que vai acontecer dali pra frente, mas também da história de cada um deles. Cada um deles tem os seus traumas, as suas questões pessoais. E Nosso Eterno Verão sabe contar essas histórias de uma forma que me atraiu, me encantou, me hipnotizou totalmente. Não é uma história que tem nenhum elemento fantástico, assim, como basicamente todas as outras que eu trouxe aqui pra vocês. Não tem ninguém dando tiro em ninguém, nem empinando moto, nem nada disso. É um healing drama, né? É um drama sobre segundas chances, é um drama que traz muitas questões do cotidiano, das dores e dos vilões do cotidiano mesmo, e que esses vilões são basicamente nós mesmos, né? Nós mesmos que colocamos empecilhos na nossa vida muitas vezes. Também tem questões de drama familiar e a questão da amizade também é muito importante nesse drama. Mas eu diria que o que mais pega são os dois, porque assim, gente, esses dois, eles têm uma química incrível, inclusive essa não é a primeira vez que eles trabalham juntos, né, a Kim Da-mi e o Choi Woo-sik. Eles já trabalharam juntos em The Witch, né, que é um filme de suspense coreano. Eles basicamente nasceram pra interpretar esses papéis. E eu não tô exagerando, tá? Esses papéis foram feitos para eles. Inclusive, quando a diretora, né, que é lendária, quando ela pensou nesses personagens, ela pensou nesses personagens para os dois. Não haveria ninguém que conseguisse interpretar Choi Young como Choi Woo-sik, porque esse personagem foi feito para ele. Você me pergunta assim, Clara, qual o drama que você assistiu que para você melhor retratou o que significa um amor saudável e verdadeiro na vida real mesmo, sabe? Eu diria que esse drama chega muito perto de retratar o que eu considero que seja um amor que seja real e que seja forte, que seja verdadeiro. Esse drama parece muito ser uma coisa, ele acaba se transformando numa coisa muito maior, assim. Principalmente quando a gente leva todas essas questões em conta. Como eu falei, tem muitos detalhes sobre esse drama. Um deles que eu adoro é que cada episódio tem o nome de um filme. Devo fazer aqui um highlight para os meus favoritos, que é 10 Coisas que Eu Dei em Você, Orgulho e Preconceito, Antes do Pôr do Sol. Gente, eu estou, né? Já entenderam. Eu poderia ficar falando por horas e horas, o que provavelmente eu já estou, né? É realmente uma pena você assinar o serviço de streaming Netflix e não ver esse drama. Se você confia em mim, se você tem interesse, assista, porque não tem nada que se iguala. Nada. Bom, gente, esses foram os meus 5 K-dramas favoritos de 2022. Eu espero que eu não tenha me alongado tanto, apesar de eu saber que sim, eu me alonguei. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Eu espero que você se interesse por alguma dessas histórias. Quem sabe essas histórias consigam surtir alguma emoção em você como elas surtiram em mim. Muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano. Provavelmente eu vou aparecer aqui pra falar sobre livros, enfim, sobre os livros que eu li esse ano. Mas até lá, um grande beijo e até o próximo vídeo.